Numa distribuição Comev, A Jornada, uma viagem pelo tempo. Versão brasileira, Dublamix, Rio. Ano de 1890. Harry, é hora de entrar. Roger! Aonde pensa que vai, meu jovem? Me solta, me solta! Calma, não lhe desejo nenhum mal. Eu quero ir pra casa. Roger, aonde pensa que vai com essas bolinhas de gude? Eu queria brincar com elas. Porém, as bolinhas não são suas. Mas eu preciso ter umas para brincar. Meu jovem, é errado roubar coisas dos outros. Mas eu gosto de bola de gude. Roger, tenho certeza de que as pessoas ficariam felizes em compartilhar as bolas de gude com você. Por favor, devolva as bolas, meu jovem. E peça desculpas à senhora Matthews e às crianças por este ato injusto. Roger! Ei! Norris, está bem? Abby. Sim, eu estou bem. Só peguei no sono. Eu pensei que você fosse dormir a tarde toda. Minha nossa, que horas são? Seminário Bíblico da Graça. Senhores, como todos sabem, nosso Dr. Carlyle autorizou um manuscrito intitulado Tempos de Mudança. O editor dele solicitou uma declaração do seminário para a contracapa do livro, o qual, segundo acha, acrescentará credibilidade ao livro. E vendas. É isso também que eu imagino. Nós temos, como os senhores sabem, uma norma rígida com relação a esses endossos, no sentido de que o conselho seja unânime. Pois bem, eu lamento informar que o Dr. Anderson ainda está se recuperando de sua doença e não poderá estar conosco. Infelizmente, ele também informou há 2 dias que ele ainda não pôde ler o manuscrito. Consequentemente, o voto dele será isentado. Ele expressou sua profunda decepção e lerá o manuscrito o mais breve possível. A saúde de Norris está melhorando? Sim, está. O médico afirmou com alegria. Ele estará de volta na próxima semana. Chegaram a descobrir o que havia de errado com o coitado? Na verdade, não. Ele parece ter contraído alguma infecção que fez com que se tornasse delirante e fraco. Temos sentido falta do Norris. Ele é o professor mais interessante para conversar dentre meus colegas. Obrigado. Agora, senhores, eu sugiro que nós tiremos um momento para expressar nossa opinião sobre o manuscrito para o Dr. Carlyle. Você tem muita coragem, Carlyle. Ora, se Daniel pôde enfrentar os leões, eu estou preparado para enfrentar este grupo. Dr. Henry? Criterioso, Russell. Uma excelente leitura. Tem o meu endosso. Muito gentil da sua parte, Dr. Henry. Dr. Wiseman? Apesar de várias palavras escritas e erradas e da má gramática, eu não tenho objeções. Obrigado, Dr. Wiseman. A ortografia pode ser corrigida. Quanto à má gramática, eu temo que agora esteja começando a invadir meu estilo. Bem, certamente não gostaríamos de ser invasivos. Dr. Butler? Tem meu voto a favor. Fornecido quando receber uma cópia extra. Eu acredito que possamos fazer isso. Eu também, Russell.
Achei seu trabalho altamente instigante ao pensamento com excelente erudição. Você deve ser parabenizado. Desculpem interromper a reunião, senhores. Norris, que surpresa. Você está se sentindo bem? Sim. Obrigado pela preocupação, senhor. Eu vim porque eu gostaria de falar com o Russell sobre o manuscrito. Estávamos discutindo sobre isso. Achamos bastante estimulante e, com certeza, bastante útil para que venha lê-lo. Sim, o trabalho do Russell demonstra uma grande atenção a detalhes e tem uma pesquisa impressionante. Mas eu gostaria de falar com ele em particular, com relação ao assunto. Dificuldade com relação a algo, doutor? Bem, há apenas uma questão que eu gostaria de esclarecer. Com que não concorda, Norris? Russell, por favor, queria que você e eu discutíssemos em particular isso primeiro. Vamos discutir agora. Não temos segredos aqui. Isso, Norris. Gostaria de ouvir o que pensou. Pois, eu agradeço o interesse de vocês, mas eu não acho que seja o lugar apropriado para uma discussão aberta. Não se preocupe, Norris. Eu lhe dou minha permissão. Russell, por favor. Eu lhe dou a minha permissão. Se deseja, sim. Um dos temas do livro do Dr. Carlyle é o estímulo a proclamar os padrões morais ensinados por Jesus a todas as pessoas. E o que há de errado com a premissa? Eu vou citar a página 67. Mesmo que estejam afastadas de seu nome e se as pessoas estiverem rejeitando a autoridade de Jesus Cristo em suas vidas, temos que ensinar a maneira de Cristo em prol do melhor interesse da sociedade. Os ensinamentos do Senhor são os melhores para todos. Os ensinamentos do Senhor são melhores para todos. Você não pode discordar desta declaração, Norris. Não, o que o Dr. Carlyle está dizendo é que podemos disseminar os padrões de Cristo afastados de seu nome. Eu acho que isso é fatal. Está dizendo que seria errado é dizer a um menino que não deve roubar? Se essa é toda a informação que transmitimos ao menino, sim, eu acho que seria. Ora, por favor, Norris. Sem a autoridade de Cristo, a humanidade fica à mercê de meramente comparar ideias. E a imoralidade se torna uma questão de opinião. Uma pessoa diz que é errado roubar, a outra diz que não é. Nenhum padrão é criado. Temos que dizer ao menino que o Senhor Jesus Cristo disse que não se deve roubar. Concordo que seria melhor. Mas nem sempre podemos mencionar o nome de Jesus, porque ele pode não ser bem recebido por aqueles que já foram ofendidos pela igreja ou são de outra religião. Mas Jesus é a autoridade que está por trás desses mandamentos e as pessoas precisam entender esse fato. Se retirarmos a autoridade dele, então não temos a base sobre a qual comandar. Entendemos o que está dizendo, mas você não acha que poderia ter levado esse pensamento ao extremo? É uma citação de fonte sem dar crédito à pessoa que a citou. Quando citamos Shakespeare, dizemos sempre Shakespeare disse isso. O mesmo deve ocorrer com a Escritura. Observe o Velho Testamento como exemplo. Com que frequência lemos que os profetas dizem assim falou o Senhor antes de falarem? Sim, no entanto, esses padrões morais ensinados universalmente beneficiariam o comportamento social. Apoio. Senhores, por favor, escutem. Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Todos precisamos de Jesus Cristo e o demônio sabe disso melhor do que nós. Doutor Anderson. O objetivo de Satanás é retirar o nome de Cristo de seus mandamentos. E quando fazemos isso, as pessoas se enganam achando que se viverem uma vida decente, receberão a aprovação de Deus e ganharão o céu. Podemos usar a moral para atrair as pessoas para o Senhor. Sim, mas a questão mais importante na cristandade é a autoridade de Cristo. E o demônio está atacando a autoridade dele, nos convencendo a ensinar apenas a moral. Olhem para as famílias. Estão enfraquecendo. Os registros demonstram que mais de 5% dos casamentos terminam em divórcio. Os jovens se tornam cada vez mais desrespeitosos. Pois eu acredito que esse seja o resultado direto da eliminação da autoridade de Jesus sobre os seus mandamentos. Norris. E no caso de dizer a esse menino para não roubar, se não dissermos a ele que o mandamento é do Senhor, eu preferia não dizer nada e deixá-lo roubar. Então talvez um dia ele sinta uma necessidade do Salvador. Com certeza não pode ter intuído tudo isso de uma declaração, Norris. Veja onde essa declaração leva, Russell. Acho que o Senhor a está conduzindo para seu próprio caminho. Senhores. Dr. Anderson, Dr. Carlyle, eu solicito enfaticamente que se reúnam em particular e resolvam as diferenças e oro que Deus seja o mediador. Então, quando estiverem de acordo, nos reuniremos de novo. Sessão encerrada. Eu quero uma palavrinha com você. O senhor já falou várias. Lembre-se, Russell, eu queria falar com você em particular. Sim, queria.
Bom, mas parece que conseguiu. Eu gostaria que fosse à minha casa esta noite. Não, obrigado, Norris. Há algo que eu preciso lhe mostrar. E o que seria? Sua crítica oficial escrita do meu manuscrito? Não, nada disso. Algo que tem que ver para crer. Eu estou surpreso que não apoie meu livro. Na verdade, para ser sincero, estou chocado. Russell, eu disse que foi bem pesquisado, mas... Mas dizer a um menino para não roubar é errado se estiver afastado do nome do senhor? Russell, deve haver uma conexão entre o senhor e seus pensamentos, e não podemos jamais separar os dois. Eu convidei você para minha casa para explicar por que estou falando isso. Os outros, inclusive o reitor, apoiaram o livro. Você se acha melhor do que esses homens de bem? Por favor, Russell, por que diz tal coisa? E por que temos que discutir isso em sua casa? Por que não discutir o assunto aqui e agora? Não. Este não é o lugar. Você tem que vir à minha casa. Espero você esta noite. E se eu não for? Deve ir. Mas, Russell, esse endosso não será apenas útil para o seu livro, será também benefício a esse seminário, que precisa de divulgação do trabalho realizado aqui. Mas não pense que Norris mudará de ideia. Eu não desistiria tão facilmente. Estimulo você a tentar falar com o Norris ou falar com o reitor para ver se pode abrir uma exceção. O reitor? Eu não quero tentar alienar ninguém da equipe acadêmica, nem interferir em nossa amizade com o Norris. Isso não é nada especial contra nosso bom amigo. Eu vejo isso como uma questão de defender algo que você acredita ser importante. Norris entenderá. Talvez. Por que Norris desejaria me causar essa dor? Norris é um homem sábio e bom. Nunca faria nada com a intenção de magoar você. Por algum motivo, ele está tentando fazer com que o seminário não apoie o livro. Deveria ir falar com ele. Deve estar lembrada que ele adoeceu. O médico disse que ele se tornou delirante. Russell, por favor, fale com ele. Se sentirá melhor. Pois é. Eu acredito que a doença possa estar afetando o juízo dele. O endosso também será benéfico para esse seminário que precisa de divulgação contínua para o trabalho que está sendo realizado. É meu esforço mais diligente. É um esforço excelente, como eu já disse. Acho que está extremamente bem escrito. E os outros também acharam isso. Se posso afirmar isso com humildade. Mas eu não estou entendendo o Dr. Anderson. Ele sempre apoiou meu trabalho no passado. Já teve oportunidade de se encontrar com ele para resolver esse assunto? Falei com ele brevemente ontem em minha sala de aula. E? Ele pediu para que eu o encontrasse na casa dele. E? Eu não prevejo que haja um acordo entre nós, senhor. Entendo. Gostaria que fosse aberta uma exceção quanto à regra de unanimidade do Conselho. Uma exceção? É para que eu receba o endosso. Doutor, eu não posso mudar a regra. Esses endossos têm que ser unânimes. Me parece uma pena, senhor, por causa de um trabalho fixe sem ser publicado. O trabalho não deixará de ser publicado. O senhor não poderá receber o endosso do seminário, mas o trabalho não ficará sem publicação. Senhor, nós dois sabemos que a circulação do trabalho ajudaria muito. E eu não quero publicar um livro sem o endosso de meus colegas. Eu agradeço sua posição. Senhor, talvez a doença de Norris esteja afetando o juízo dele. Dr. Carlyle. Bem, é possível, senhor. Lamento não poder ajudá-lo. O senhor mesmo disse isso, senhor. Obrigado, senhor. Tem certeza? Sim, muita. Lembrei disso ontem à noite. Uma maioria de 75% de votos pela direção do seminário pode destituir qualquer regra estipulada. Se modificarmos a regra da unanimidade, eu certamente receberia o endosso do seminário. Só estou apontando uma possibilidade. Talvez seja uma solução. Mas como essa ação apareceria para nós? Não estou pretendendo toldar nossa amizade com o Norris, mas eu também no passado questionei essa regra de unanimidade em minha mente. Parece que nem sempre vamos estar de acordo em todos os detalhes de nossos trabalhos publicados. Parece que nem sempre vamos estar de acordo em todos os detalhes de nossos trabalhos publicados agora.
Como o senhor sabe, uma maioria de votos de 75% pelo Conselho pode destituir qualquer regra estabelecida. Portanto, eu não posso ver pessoalmente porque a discordância do Dr. Anderson atrapalharia o endosso do seminário. Sem querer ofender nosso amigo comum. Tem certeza de que deseja dar esse passo? Sim, senhor. E eu me aconselhei com um outro professor sobre essa questão. E quem seria? Eu prefiro não dizer, senhor. Muito bem. Marcarei uma reunião para o início da próxima semana. Obrigado, senhor. Eu lhe pediria com veemência para fazer um último esforço para resolver suas diferenças com o Dr. Anderson. Sim, senhor. Falarei com ele. Você parece infeliz. O conselho provavelmente modificará a regra. Mas pode ser tarde. O editor está prestes a levar o livro para o prelo e quer o endosso. Talvez não consiga que haja uma reunião do conselho a tempo para obter a declaração. Vá visitar o Norris. Tenho certeza de que os dois podem resolver isso. Não, eu acho que não. Russell, você prometeu ao reitor. Estou feliz que tenha vindo, Russell. Meu editor está esperando para começar a impressão. Eu tenho certeza de que tem um ótimo celeiro, mas vamos acertar nossas diferenças. Agora, o que eu quero lhe dizer, assim como o que eu vou mostrar, deve ser mantido em segredo. Ninguém pode saber. Tem sua palavra? Tem minha palavra. Ninguém pode saber. Sim, é claro. Lamento que não tenha conhecido meu pai, Russell. Era um homem valioso e bastante compromissado ao senhor. Eu conheço o John Anderson. Os artigos dele sobre ciência e Bíblia são brilhantes, mas eu vim aqui... Ele também se fascinou pela invenção. Era o hobby dele. Era inventor? Sim. E parece que eu herdei a paixão por isso também. Norris, por favor, Antes de meu pai ir ter com o senhor, ele teve uma ideia. Uma teoria, algo incrível. Ele terminou seu projeto, embora, infelizmente, tenha morrido antes de ter a chance de testá-lo. Por que está me dizendo isso? Russell, o resultado do trabalho de meu pai é este. Uma beleza, não? O que é isto? Algo inacreditável. Sim, mas o que é? É um dispositivo de deslocamento cronológico singular. Eu não entendi. É o termo técnico de meu pai. É uma espécie de transportador. Esta máquina pode transportar a pessoa através do tempo. Transportar uma pessoa através do tempo? Uma viagem no tempo? Isso é impossível. Não, isso é possível, Russell. Eu só lamento que meu pai jamais tenha podido experimentar a viagem através do tempo. Como sabe que funciona? Porque eu testei. Você testou? Viajou através do tempo? Já. Eu viajei mais de 100 anos para o futuro. Mais de 100 anos para o século XX? Não é para o século XXI? Correto. Você? Isso é um absurdo. É a verdade, Russell. Norris, viajar no tempo é impossível. Eu temo que sua doença tenha afetado seu juízo mais do que eu imaginei. Meu amigo, a viagem no tempo é possível. Que prova pode fornecer? Tentei obter uma prova física, mas a máquina não permite trazer nada de volta do futuro. E por que não? Bom, eu acho que porque o artigo ainda não existia, seria impossível mostrar a você uma moeda dos anos 50 antes de ter sido cunhada. Ah, é claro. Não teria sido cunhada. Entendi. Foi por isso que eu programei uma viagem para você. Uma viagem? Para mim? Sim. Para o futuro. Ora, tenha paciência. Russell, você deve ver aonde o ensino da boa moral irá levar.
Você precisa ver por si mesmo o que acontece quando retiramos a autoridade de Cristo de nossas vidas. Você foi bem além da razão, Norris. Isso tudo é uma loucura. Não precisa se preocupar com sua esposa nem com suas aulas. Quando partir amanhã à noite, irá retornar do futuro apenas alguns segundos de quando havia saído daqui. É impossível viajar através do tempo. E eu não vou mais ouvir esses delírios. Agora, se me der licença, por favor, Norris. Russell, você precisa ouvir. É impossível viajar no tempo. Mas é possível. Boa noite, Norris. Russell, por favor. Boa noite. Você precisa ver por si mesmo o que acontece no futuro. E lembre-se, cavalheiros, a ciência e os achados científicos não tornam qualquer afirmação da Bíblia verdadeiras. As afirmações das Escrituras sempre são verdadeiras e não precisam de comprovação. O apoio científico da Escritura significa que a ciência é verdade, porque sabemos que a Escritura já o é. Meu conselho a qualquer cientista seria certificar-se de que seus achados coincidam com a palavra de Deus. Isto é, se é que ele quer ser um bom cientista. Amanhã vamos falar sobre a visão de Jesus sobre a Escritura segundo Mateus, capítulo 4. A aula terminou. Bom dia, Dr. Carlyle. Bom dia, senhores. Olá, Dr. Anderson. Como vai? Olá, doutor. Olá. Olá, doutor. Olá. Tudo bem? Norris, o que o traz aqui? Devia estar em casa. Eu queria ter certeza de que iria na minha casa hoje à noite. Está tudo pronto. Você parte às 8. 8 horas? Sim. Para a viagem. A minha viagem. Por que persiste? Você me fez passar a metade da noite acordado pensando nisso. Russell, você ainda não acredita em mim? Honestamente, espera que eu acredite? Eu espero que você explore essa possibilidade. Que possibilidade? É impossível viajar. Viajar através do tempo. E não farei parte de qualquer gracejo. Russell, não podemos continuar com o nosso desacordo para sempre. E você não pode continuar com essa ideia de viagem no tempo. Sua jornada irá solucionar todas as nossas diferenças. Russell, eu estou pedindo. Vá à minha casa hoje à noite, às 8 horas. Eu não irei, Norris. Tem que ir. Às 8 horas. Senhores? Obrigado. Dr. Carlyle, acabamos de conversar com outros professores sobre a regra de unanimidade e eles também concordam que deve ser modificada. Obrigado, mas pode ser que seja tarde. Oh. Eu acabo de receber um telegrama do editor solicitando o endosso imediato, já que o livro está pronto para ir ao prelo. No entanto, soube pelo reitor que talvez não consigamos marcar uma reunião durante quase 2 semanas, já que um dos membros do conselho está fora. Lamento saber disso. Pois é, isso é um problema. Você pode pedir para eles atrasarem a impressão até que a reunião seja realizada. Talvez eu possa tentar. De qualquer maneira, você deve tentar falar com nós de novo. Acho que nosso amigo Norris não está bem. Isso não renderá a meu favor. Você deve tentar, Russell. Esta pode vir a ser a sua única chance. Eu falo com você mais tarde. E você não pode continuar com essa ideia de viagem no tempo. Sua jornada irá solucionar todas as nossas diferenças. Russell, eu estou pedindo para que vá à minha casa hoje à noite, às 8 horas. The Wilton Times, 21 de outubro de 1890. Eu preparei sua viagem para que chegue no sábado ao meio-dia e volte na quarta-feira seguinte às 9 horas. Isso lhe dará mais de 4 dias no futuro. Seu ponto de entrada será uma viela afastada na cidade onde fiz minha entrada. Norris, como eu disse... Você deve estar no mesmo ponto, na quarta-feira às 9 horas. Norris, por favor, eu vim para considerar com você... É um mecanismo de tempo. Quando chegar 9 horas da noite, na quarta-feira, ele ativará o transportador e trará você de volta. Foi assim que eu viajei sozinho. Dr. Anderson, por favor. E eu não diria a ninguém que está vindo do passado. Só causaria dificuldades. E não tente espiar qual será seu destino. Não é para que se saiba.
Não é para que você saiba. Eu insisto que pare com essa loucura agora e sente comigo para acertar as nossas diferenças. Russell, sua viagem para o futuro acabará com nossas diferenças. Tome, leve isto. O que é isso? Moedas. Moedas? É. Vai precisar de dinheiro para comer, se vestir e um lugar para se hospedar. Você pode trocar essas moedas por dinheiro moderno quando chegar lá. Você não vai acreditar no preço das coisas. Felizmente para você, essas moedas valem muito aonde você vai. É mesmo? Essa é uma grande oportunidade para você, Russell. Deve ver com seus próprios olhos para onde o ensino da moral apenas irá conduzir. Agora, fique aí. Norris. Caso você queira saber, a máquina funciona com os raios de energia armazenada do Sol. Guardados e com a liberação do tempo, criam um desequilíbrio elétrico que age como transportador. É muito mais complexo, mas não temos tempo para discutir isso agora. Você tem uma viagem pela frente. Norris, essa tolice já foi longe demais. Eu gostaria de poder ir com você, mas eu tenho que calcular uma forma de transportar 2 viajantes simultaneamente. Mas fique certo de que eu vou continuar tentando. Eu vou embora agora. Sim, meu amigo. Você vai. Agora. Observe. E mais um conselho. Enquanto estive no futuro, recebi informações importantes de uma mulher cristã que trabalha como bibliotecária na universidade. O nome dela é Michelle Bain. Ela sabe quem sou, mas não sabe de onde eu sou. Tente falar com ela se puder. Michelle Bain. Lembre-se, quarta-feira à noite, às 9 horas, na Viela. Norris! Norris! Norris. Norris. Norris! Ah, meu pai. Ah, 21 de outubro de 2000. Não pode ser. Então, onde conseguiu essas moedas velhas? Foi um colega que me deu. Nossa, são uma beleza. Acha? É, até parece que são novas. Léo, vem aqui um instante.
Eu sinto muito, mas só posso dar isso por ela, senhor. Carlyle. Carlyle. O senhor aceita? Deve haver algum erro. Essa quantia? Sim. É muita gentileza sua, senhor. Tudo bem. Vamos pegar o dinheiro para o senhor e pode seguir o seu caminho. Obrigado, senhor. E obrigado por me tratar de uma maneira tão justa e cristã. É claro. Aqui está, Sr. Carlyle. Por favor. Obrigado. Sua chave, senhor. Chave? Acho que o senhor achará essas acomodações aceitáveis. São bem agradáveis. Muito obrigado. E não esqueça que a televisão tem conexão via satélite com mais de 150 canais para o senhor assistir. Televisão? Além disso, o senhor pode receber mais de 100 estações de rádio através da TV. Tudo digital, é claro. Digital? E há um terminal adicional perto do telefone se quiser entrar online. Online? É claro que o senhor também pode conectar através da TV com esse controle remoto. Remoto. O senhor está bem, senhor? Sim, eu estou muito bem. Obrigado. Bom, se não houver mais nada que eu possa fazer... Nada mais, nada mesmo. O senhor foi muito útil. Então, está tudo satisfatório? Bastante satisfatório. Porque se houver alguma coisa que o senhor precise... Me desculpe. Muito obrigado por sua hospitalidade, senhor. O senhor foi muito gentil. Obrigado. O senhor está vindo de uma longa viagem, não? Poderíamos dizer que sim? Aposto que está afetado pelo fuso horário. Boa estada. Fuso horário? Com licença, senhor. Que dispositivo é esse na sua cabeça? Isto? É. Esse é um rádio, cara. Por onde tem andado? Alguém está se comunicando com o senhor? É o final do 8º tempo. 2 no ataque. Final do 8º? É, o jogo. Beisebol. O que você quer? Por favor, deixe-me me apresentar primeiro. Eu sou Russell Carlyle. E seu nome qual é? Ed. Ed? Ed Martinez. Prazer em conhecê-lo, senhor Martinez. O que é? Trocado? Trocado? É, pras máquinas. Não, na verdade, eu esperava que o senhor me recomendasse uma igreja que siga a Bíblia, onde eu possa ir amanhã de manhã. Igreja, é? É, para assistir um culto amanhã pela manhã. Pronto, toma isso aqui. Deixe que seus dedos mostrem a você. Deixar que meus dedos me mostrem? Lamento, mas eu não sei como fazer isso.
São as páginas amarelas, cara. Tudo que precisa tá aí, de A a Z. Ah, é? Posso lhe perguntar qual igreja frequenta? É que eu não tenho tempo de ir à igreja. Não tem tempo para o povo de Deus? Todos nós prestamos contas e estimulamos uns aos outros. Olha só, Ed Martinez é um cara legal. O senhor pode perguntar a qualquer um. Sim, isso é importante. Nós devemos procurar ser bons com os outros semelhantes. Porém, se nos afastarmos do local dos que creem, torna-se difícil viver para o Senhor. Quem é você? É um pregador por acaso? Não. No entanto, eu sou professor de um seminário bíblico. Talvez nós pudéssemos ir juntos a um culto. Escuta, eu já disse para você, eu não tenho tempo de ir à igreja. Além do mais, eu trabalho aqui amanhã. Amanhã? No domingo? Esse é um dia de descanso no qual desfrutamos da companhia da família, dos amigos e do povo de Deus. Shhh, cala a boca. As bases estão cheias. Ana Gonzalez, derruba ele! Derruba ele? Isso! Prazer em conhecê-lo também, Sam. É um belo refúgio. Diferente do que estou acostumado a ver. É uma beleza. Só tem 2 anos. É a sua primeira vez? Sim, É um bom lugar. Vai gostar daqui. Temos muitas atividades para alegrar a galera. Atividades? Há sempre algo acontecendo. Amanhã à noite, nosso grupo dominical vai pegar um cineminha. Cineminha? Desculpe, eu não estou acostumado com isso. Vamos todas as segundas à noite. É mais barato, metade do preço. Devia vir com a gente. É uma boa maneira de conhecer as pessoas. Sim. É muita gentileza sua me incluir. Eu gostaria muito de me unir ao Ótimo. grupo. Nos encontre na entrada da igreja, mais ou menos às 6h30. Vamos na van da igreja. Em uma van? Está bem. Como eu ia dizendo, terça à noite é dia de visita da igreja. Visita? Às terças à noite atendemos a pessoas interessadas em aprender mais sobre nossa igreja. Não tem vindo muita gente, mas até acontece para os dedicados. Entendi. Na quarta noite temos uma ceia com oração. A comida não é ruim. Esta semana temos uma reunião para falar sobre o novo prédio. E às sextas temos uma liga de boliche da igreja. Como vê, sou ocupado. Realmente muito ocupado. Agradeço ao senhor, foi bastante gentil. De nada. Vejo você amanhã. Sim, eu pretendo vir. Como vai o senhor? Vou bem. Meu nome é Russell Carlyle. Uma bela Bíblia que você tem. Obrigado, senhor. É, realmente bonita. Sim, ela é. Então, o Senhor Deus tem falado a palavra dele ao Senhor? Notou como são fortes as páginas dessas Bíblias? Elas são tão finas. E mesmo assim, não rasgam facilmente. Sim. São exatamente assim. A palavra de Deus é a nossa luz, nosso guia e nosso amigo fiel. A Bíblia diz que a palavra de Deus serve para ensinar, doutrinar, corrigir e treinar no caminho da retidão. Podemos confiar nesse livro com nossos corações, com nossas mentes e com nossas almas. Oi, eu acho que eu vou experimentar um cachorro quente. Quer o que nele? Desculpe? Quer completo? Isso é costumeiro? O quê? Assim está ótimo, obrigado. Quer refrigerante? Refrigerante? Vai beber alguma coisa? Um chá? Chá? Jovem!
Jovem. Jovem, você acabou de roubar o meu cachorro quente. Por que fez uma coisa dessas? Estava apenas brincando, moço. Eu ficaria feliz em comprar um pra você se estiver com fome e precisando de comida. Pronto, toma seu cachorro. Você não fez uma coisa adequada. É importante que respeite os mais velhos e que seja gentil. Eu já disse que foi só brincadeira, não foi nada demais. Mas é uma coisa muito importante. Você não entende que roubar é pecado? Quem disse? O Senhor disse. Olá, posso ajudar o senhor? O senhor é proprietário desse estabelecimento? Proprietário? Está falando do seu sou dono? Não. Ele não está, ele é meu pai. Mas eu posso ajudar o senhor? Eu gostaria de comentar sobre os trajes de senhoras que exibem ali. Eu acho que não ficariam muito bem no senhor. O que foi que disse? Estava brincando, foi uma piada, moço. Eu sei. O senhor sabe que a sua esposa ficaria linda naquela roupa ali e quer ver se consegue algum desconto especial. Se nós podemos oferecer. Não tenho desejo de comprar aquele traje. Hã? Eu não sei como isso será considerado pelo senhor, mas tenho certeza de que essa forma de trajar suscita desejos carnais nos clientes. Desejos carnais? Sim, desejos carnais de promiscuidade, principalmente nos jovens. Temos que ter cuidado com exemplos que damos aos jovens, pelo bem da sociedade. Senhor, agradeço por expressar sua opinião e tenha certeza de que vou transmitir isso a meu pai e quero agradecer. Mas, para ser franco, essa é a primeira reclamação desse tipo que recebo. Nossos clientes, a maioria deles não parece se importar com esse tipo de coisa, tá bem? Olá novamente. E aí, pastor? Legal, arranjou uma beca nova, hein? Beca? Sabe como é, né? Vestimenta, traje, roupa. Eu estou vendo que gosta mesmo de ouvir isso. Eu gosto principalmente quando ganhamos. E ganhamos ontem. Nossa, eu gostaria de... Seu nome é Edward? Não. É só Ed, isso mesmo. Ed, simplesmente. Ed. Muito bem, então. Ed, eu estava querendo falar com você sobre a importância de frequentar uma igreja. Eu vou à igreja sim, no Natal, na Páscoa. Sei, mas precisamos ir à igreja mais do que 2 vezes por ano para crescimento espiritual. Tudo bem. Mas também eu nunca fui parar em cana. Cana? Pra cadeia, tranca, nunca fiquei preso. É que eu achei que você não tinha entendido as palavras. Precisamos de estudo bíblico e de acompanhamento se quisermos nos tornar homens de espiritualidade. Isso! Jesse Gonzaga acaba de arremessar um duplo com 2 homens na base. Estamos com 3-2. Eu estou tentando lhe falar sobre sua vida espiritual. Olha só, pastor, com todo respeito, não sou nenhum anjo, mas também nunca traí, nem menti, nem atirei em ninguém. Pergunte às pessoas se o Ed Martinez não é um cara legal. Essas são virtudes importantes, Ed, mas é importante também não ofendermos uns aos outros. Isso! Conseguimos mais um home run. Agora estamos 4-2. Fica aí, pastor. Você está dando muita sorte. Mais um conselho. Enquanto estive no futuro, eu recebi informações importantes de uma mulher cristã que trabalha como bibliotecária na universidade. O nome dela é Michelle Bain. Ela sabe quem sou, mas não sabe de onde sou. Tente falar com ela se puder. Michelle Bain. E aí, como vai, Sr. Anderson? Há quanto tempo não o vejo? Ele está bem. Embora eu esteja curioso em saber como conheceu nosso amigo comum. Bom... Ele veio aqui um dia, acho que há uns 6 meses. Ele estava fazendo uma pesquisa e eu o ajudei a encontrar materiais de referência. Começamos a conversar. Ele é um homem agradável. É professor de Bíblia. Bom, o senhor sabe. Sim, também sou professor. Norris e eu somos colegas. E como foi que a experiência dele terminou?
Como? A experiência. Ele disse que estava fazendo uma experiência científica e que não podia me dizer de onde ele era ou o que ele estava realmente fazendo aqui. Ah, sim, a experiência. O Norris ainda está fazendo suas observações e ainda não tornou públicas suas conclusões. Bom, ele ficou muito interessado em assuntos bíblicos. Eu também sou cristã. E ele fez perguntas sobre a espiritualidade através dos tempos e eu tentei informá-lo da melhor maneira. Como Norris, eu também estou interessado nesse assunto. Por exemplo, ontem eu fui a um culto de louvor em uma igreja grande na rua principal. Ah, sim, eu conheço bem. Espero que a senhora não ache isso ofensivo, mas pelo que eu observei lá, parece que havia um certo enfado com relação ao culto. Quanto aos hinos de louvor, a ouvir a palavra de Deus, com tudo. Embora tenha achado os ensinamentos preciosos. Eu entendo sua preocupação. Eu mesma acho que a atualidade é crítica no que diz respeito à igreja em termos de avaliar as nossas prioridades. Desculpe interromper, Michelle. Chamada para você na linha 2. É secretária do Estado. Obrigada. O senhor vai me desculpar. Gostaria muito de poder conversar mais, mas eu tenho que atender a ligação. Por que o senhor não volta amanhã? Há 1 hora. É hora do meu almoço e teremos tempo. Obrigado. Virei com prazer. Que bom. Posso saber quem falou? Minha secretária. Por quê? Obrigado. Tenha uma boa noite, senhor. Desculpe, meu bom homem. Será que poderia me recomendar um bom lugar para fazer refeição? Refeição? O senhor está querendo uma lanchonete? Porque tem uma boa logo ali adiante. Eu como sempre lá. Sim, eu creio que vou experimentar. É uma loja tipo anos 50. É muito retrô. Dos anos 50? Coisas dos anos 50. Hambúrguer, milkshake, batata frita. Desculpe, eu não estou acostumado com isso. Nunca foi uma loja dos anos 50? Qual é a tua? Será que parou em 1990? Pra dizer a verdade, estou sendo... gatinha, que beleza. Olha, eu saio daqui a 1 hora. Que tal se a gente Desculpe, pudesse... senhor. Mas não devia falar com uma mulher dessa maneira. O que sua esposa iria dizer? Que esposa? Não sou mais casado. Não é mais? Ela faleceu? Faleceu? Quer dizer, se ela morreu? Quem dera, eu não teria que pagar tanta pensão assim. Nos divorciamos. Divorciados? Eu sinto muito. Sente? Eu estou feliz. A não ser pela pensão. Ela me enlouquecia. As pessoas não imaginam o que eu passei com aquela mulher, sabe como é? Tendo que aguentar o humor e as exigências dela todos os dias. Mas Deus não aprova o divórcio. Olha, não vem com essa história de jogar a culpa pra cima de mim não, tá legal? 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio hoje em dia. Eu não sou o único. Além do mais, foi culpa dela. Ela estava me deixando maluco. 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio? Isso é 50%. O que vai querer, hein? Boa noite, senhora. Qual vai ser? Tudo bem. Eu gostaria desse combinado, o número 2, por favor. Número 2. Alguma bebida? Vai beber alguma coisa? Chá? Chá! Não se preocupa, a gente vai se dar bem. Eu não sei, você tem certeza? Claro que tenho. Você não confia em mim? A gente vai se divertir muito. Você já perdeu o final de semana passada, É sério. que os meus pais são muito rígidos. Sério, o que pode acontecer de pior? Se eu chegar em casa cheirando bebida, meus pais me matam. Então dorme lá em casa. Seus pais não vão brigar com você? Eles já vão estar dormindo muito antes da gente chegar. Eles nunca vêm. Não se preocupa, vai dar certo. Eu não sei, tem certeza? Claro que tenho. Você confia em mim? A gente vai se divertir muito. Tá bom. Mas quem é que compra a bebida? O irmão mais velho do Tony. Minhas jovens, desculpem, eu não pude deixar de ouvir sua conversa. Estou chocado com o que estão dizendo. Eu não posso crer que queiram enganar seus pais. E quem é o senhor? E também falaram em consumir bebida alcoólica, o que deve ser proibido principalmente na idade das senhoritas. Claro, e quem o senhor pensa que é? Nosso pai, por acaso? Certamente que não, mas sou alguém que tem uma preocupação genuína pelo bem-estar e eu sou mais velho. Sempre devemos agir com honestidade e integridade. Olha só, quer saber? Eu estou farta de as pessoas me dizerem o que eu posso ou não posso fazer. Eu não estou fazendo mal pra ninguém, então por que não para com isso? Vamos embora. Talvez a senhorita que deva sair dessa.
E meu chá? Parem o filme! Precisam impedir este filme! O homem da tela acaba de blasfemar contra o nome do Senhor! Deve estar ocorrendo um erro! Precisa impedir a projeção! Isso é uma abominação! Ah, está bem assim. Obrigada. Eu sabia que ia ganhar. Com licença. Oi, querida. Esse é realmente o perfil desse time. Não vai Não, agora não, obrigada. Sempre. Senhor Carlyle, o senhor está bem? Eu ainda não compreendo como que podem permitir que o ator daquele filme blasfeme contra o nome do Senhor. Não foi nada demais, Carlyle. Foi apenas um filme. Mas difamar o nome do nosso Senhor? Era um filme com moral. O cara acabou voltando para a mulher dele no final. Mas falar tão rudemente contra o nome de Jesus? Ô, amigo, há filmes piores que poderíamos ter ido assistir. Talvez seja melhor não ir de forma alguma, se esta é a única escolha. Esse cara deve ser um daqueles legalistas que acham que todos os filmes são pecaminosos. Como disse? Não ligue para os nossos maridos, Sr. Carlyle. Se acham comediantes. Estou apenas brincando. Então, de onde o senhor é? Eu sou daqui originariamente, mas eu estou morando fora há algum tempo. Onde? De um lugar que imagino que não conheça. Fica em uma outra zona de tempo. E o que o fez voltar aqui? Na verdade, estou realizando uma experiência. É cientista? Não, a minha profissão é de professor. Ensino a Bíblia e a história da igreja no Seminário Bíblico da Graça. Seminário Bíblico da Graça? Sim, fica localizado na esquina das ruas Spencer e Donnelly. Seminário Bíblico da Graça? Conheço não. Não, a Anne ensina ciência e química no ginásio. Eu gostaria muito que o senhor desse uma palestra para minha classe. Não, agradeço, mas prefiro declinar. O senhor precisa ir. Os alunos gostariam muito. Eu só vou passar mais alguns dias aqui e não tenho meio de transporte. Eu poderia pegar o senhor. E poderíamos saber mais a respeito de sua experiência. Seria melhor não. Ai, os meninos iam adorar. Pois é, seria eles ótimo iam para eles. gostar Alguém mesmo. que realmente está nesse campo, já que ensina. Tenho certeza de que haveria... Há algo estranho com esse cara. Como assim? O tal seminário que ele falou na esquina da Spencer com a Downey. Não tem seminário nenhum lá, é um parque industrial. E as crianças precisam Tem ser razão. estimuladas. Mas por que falaria isso? Eu não sei, mas gostaria de saber sobre o que é essa tal experiência. Vamos fazer uma coisa. Por que não investiga o cara pelo computador amanhã lá na delegacia? Vê o que você descobre. Só por curtição. Claro, que bom.
Tom Sharp. Oi, acho que encontrei uma coisa interessante sobre nosso amigo. É mesmo? Pois é, investiguei o tal seminário onde ele disse que trabalhava. Ah, eu sei. O tal localizado no meio do Parque Industrial. Parece que ele era mesmo naquele local. Mas mudou para outra parte do estado em 51 e houve um Russell Carlyle lá e era professor. Não brinca. Só tem uma coisa. Esse Russell Carlyle morreu em 36. 1936? 1936. Então não é o mesmo cara. Isso não faz o menor sentido. Eu sei, não faz. A que horas sua esposa vai pegar o tal Carlyle para ir à escola? Lá pelas 10h30, eu acho. Então me pegue às 10h20. Pode nos dizer mais alguma coisa sobre a experiência que está trabalhando? Bem, ainda não, porque ainda estou fazendo observações. Os cientistas devem observar tudo que possam primeiro para depois anotarem tudo e tornarem públicas suas conclusões. Quer uma ajudinha, cara? Eu adoraria ter que faltar à escola. No momento não, mas agradeço por sua gentil oferta. Posso perguntar se por acaso conhece a obra de John Anderson? John Anderson? Acho que não ouvi falar dele. Ele viveu no final de 1800, era uma mente brilhante. Publicou informações valiosas sobre a ciência e as técnicas experimentais. Vamos ter que localizar seu material. Sim, faça isso. As descobertas são fascinantes. A melhor parte a respeito da obra do Sr. Anderson é que ele relaciona tudo à Bíblia. E lembre-se, se algum registro científico contradiz as Escrituras, é o achado científico que está errado. As Escrituras jamais estão erradas. Carlyle. A palavra divina é tão confiável que é impressionante ver como ela registra fatos científicos há centenas de anos, mesmo antes da ciência os ter descoberto. E provou ser 100% precisa, sempre. Sr. Carlyle. A Sagrada Escritura, senhores alunos, é sempre seu livro de ciências mais confiável. Sr. Carlyle. Sim? Sr. Carlyle, estamos em uma escola pública. O senhor não pode falar sobre religião durante a aula. Eu não estava falando sobre religião. Eu meramente mencionei a precisão da Bíblia. Esta escola tem regras e não podemos expressar opiniões religiosas para alunos. Não se ensina religião aos alunos? Não. O senhor quer que eu perca o meu emprego? Perder seu emprego? Claro que não. Seria desastroso. Então tudo bem. Lamento que tenha que terminar dessa forma. Vou dizer aos alunos que o senhor teve que se retirar. Agradeço a sua presença. O cara não traz bagagem. Também não tem nada aqui. Nada nas gavetas. Olha, Rex. Olha só isso. O que, a Bíblia? A dedicatória. Dada a Russell em homenagem à sua formatura do ginásio, com amor, sua mãe e seu pai, 23 de junho de 1865. 1865? E eu simplesmente mencionei a Bíblia. Eu não quis causar nada de mal, e a professora me informou que ela poderia perder o emprego. Pois é, a nossa nação não é mais construída sobre os princípios bíblicos estabelecidos pelos ancestrais. Não podemos mais estudar a Bíblia nas escolas públicas há anos. E não podemos mais orar lá desde a decisão do Supremo Tribunal em 1962. As crianças não podem mais orar na escola? É impensável. É que fazemos parte de uma sociedade que sua maioria vive sem Cristo e sem a palavra. Nossa. E o que é pior, as pessoas estão começando a confiar em sua própria bondade para obter a salvação. Como se não pudessem ganhar os céus como uma dádiva de Deus através de Cristo. É apenas o sinal dos tempos. Isso está errado. Na noite passada aconteceu algo bastante chocante. Eu assisti a um filme com um grupo da igreja e a pessoa na tela blasfemou contra o nome do Senhor. Infelizmente, isso acontece o tempo todo. Eu sei porque já trabalhei na indústria cinematográfica. Como aqueles que apareceram lá na tela? Como atriz, não. Era empresária de uma cadeia de cinemas. Eu ganhava bastante dinheiro e muitos benefícios. Mas eu me sentia mal por dentro. Vazia. E um dia, uma velha amiga foi ao escritório e conversamos e contei para ela como eu estava me sentindo. E ela me disse que sentia a mesma coisa antes de se tornar cristã.
que ela aceitou Cristo em sua vida e se comprometeu a segui-lo e que isso a deixou muito feliz. Ela também disse que a vida dela tinha um sentido verdadeiro após ter colocado Cristo nela. Havia uma coisa que eu queria. Uma paz, uma alegria. E então eu comecei a ler a Bíblia novamente. E lembrei de algumas histórias que li quando era criança na escola dominical. E eu sempre acreditei em Deus, mas não fazia ideia de quem era Jesus Cristo e que Ele morreu pelos meus pecados. Que bom que Deus é paciente. Eu finalmente deixei que Jesus entrasse em meu coração e jamais voltei atrás. Então eu conheci um homem temente a Deus e me casei com ele e vim trabalhar nessa biblioteca há 18 anos. Meu marido e eu nunca pudemos ter filhos, mas esse trabalho aqui tem sido um verdadeiro ministério para mim. Ele me proporciona tantas oportunidades de falar sobre Cristo. Bravo, senhora Ben. Bom, eu falei tudo isso porque quando se trata da indústria do cinema, eu já fiz parte dela e sei como é poderosa e influente para a sociedade. Creio que a diversão secular é uma das maiores ferramentas que Satanás usa para enganar pessoas. Ele desensibiliza as pessoas nisso. Crimes, violência, imoralidade sexual. O que pensar? O pecado se tornou lentamente aceitável para nós porque nós o vemos o tempo todo e isso não nos choca mais, entende? Por que essas coisas se tornaram permitidas? Eu acho que Satanás é mais esperto do que imaginamos. É bastante enganador. Quando a indústria do cinema começou nos anos 30, ela era bastante moralista. Havia um conselho de censura que regulamentava o que podia ou não podia ser apresentado na tela e os produtores de filme tinham cuidado com isso. E foi aí que as pessoas não se deram conta de que o demônio havia obtido sua maior vitória. Sua maior vitória? Como assim? Porque ele tirou o nome e a pessoa de Jesus Cristo totalmente dos filmes. A moral ficou presente durante um tempo, mas o nome do Senhor não. E à medida em que as pessoas se tornaram mais liberadas, parecia haver cada vez menos convicção. Porque não havia absolutamente qualquer autoridade. Por isso as pessoas podem blasfemar contra o nome do Senhor e não pensam nisso. Como esses produtores de filmes podem fazer isso? Não entendem que foi o Senhor que os criou e que lhes deu cada sopro de vida? Olha, a Bíblia diz que temer a Deus é o início da sabedoria. Se as pessoas não reverenciam o nome do Senhor, o que mais podemos esperar? Desculpe-me, senhor. É aqui a reunião para visitas? É aqui mesmo. É onde falamos com pessoas que estão interessadas em saber sobre a igreja e o Senhor? Isso mesmo, é aqui. Com licença. Muito bem, pessoal, vamos começar. Temos vários nomes aqui esta noite. Desculpe. Esses são os voluntários? Na verdade é um público muito bom. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, temos vários nomes. Vamos passá-los e, em primeiro lugar, vamos ver se há alguém que conheçam. Onde estão todos? Aqui é o Tom. Trabalhando até tarde? Até tão tarde quanto você. Mas eu ganho hora extra. Eu sei disso, o que houve? Eu não sei. Carlyle publicou uns livros religiosos que o seminário dele endossou. Um chamado Ciência e a Bíblia, outro Interpretação das Escrituras, Tempos de Mudança e alguns outros. Há também um artigo que falava sobre alguns colegas do seminário. Há um Dr. Wiseman, um Dr. Anderson, um Dr. Henry... Espera aí, tem um Dr. Anderson? Dr. Norris Anderson. Minha esposa me disse que o tal Carlyle perguntou a ela se ela havia lido os trabalhos que um cara chamado Anderson publicou no final de 1800. Sabe o que está parecendo? Acho que esse cara assumiu a identidade desse tal professor Carlyle. Tá, mas o que ele está pretendendo, Rex? Eu quero dizer, por que ele vai ficar aqui só mais alguns dias? Para onde ele vai? Eu não sei. Eu podia pegar esse cara para fazer umas perguntinhas. Não. Sabe de uma coisa? Acabei de ter uma ideia. Muito bem, aqui nesse cartão diz que essa família está realmente interessada em entrar para a igreja. Então, isso deve ser fácil. Deixa que eu falo.
Vamos orar primeiro, antes de entrarmos? Não, não precisa. Afinal, a gente já orou lá na igreja, não foi? E o Bob fugiu e se escondeu bem a tempo. A igreja tem um monte de programas de esporte, sabe como é? Muitas atividades físicas para você se manter em forma. O corpo é o templo do Senhor. Temos time de vôlei da igreja, basquete e de softball. Alguns rapazes querem começar uma liga de golfe da igreja no verão. Você ia gostar disso. Ah, você Ele joga adora golfe? jogar golfe. E temos também ótimos programas para as crianças. 2 vezes por ano, várias viagens divertidas. Vamos a jogos da liga de beisebol. Desculpe, com licença. William, por favor, abaixa a televisão agora. Obrigada. Desculpe. Temos ótimos programas para a garotada. Viagens 2 vezes por ano. Vamos a jogos da liga. Há 2 anos, nosso grupo de ginásio foi a Disney World. William, eu mandei desligar. Desculpe. Às quartas-feiras à noite, enquanto os adultos se reúnem no centro de louvor, nós reunimos a meninada numa espécie de clube da garotada. Elas cantam e há lanche e refresco para todos. As crianças ficam divididas por faixa etária. Isso é maravilhoso. Olá, William. Compre o que quiser, tá? Eu sonho com esse momento, perto de você. Há muito tempo. É bom que tenham tantas atividades. Eu tenho aqui uma lista das atividades deste mês e das atividades fixas. A senhora mãe. pode ficar com a lista se quiser. Não. O que eles estão fazendo? Ei, moço, o que o senhor tá fazendo? Eu não posso permitir que um jovem casal casado se veja diante de uma criança. O que será que deu neles? Eles não são casados, são só atores de um programa. Não são casados. Que isso, moço? Sai da frente! Está tudo bem, Carlyle? Senhor, me perdoe. Eu errei. Eu estava errado. Me desculpe o atraso. O que foi? Acabei de ver o Carlyle. Agora? Há 1 hora lá no centro. Ah, é? Eu segui durante um tempo, mas ele não chegou a me ver. E viu alguma coisa fora do comum? Não vi. Ele entrou e saiu de um monte de lojas. Ele comprou alguma coisa? Sim, comprou um livro em uma livraria evangélica, mas eu não pude ver qual era. Viu ele falar com alguém, se aproximar de alguém? Não, de ninguém especial. Vamos fazer uma coisa. Esse homem tá agindo como se nunca tivesse visto nada assim. Ele leva o maior tempo olhando para as coisas mais simples. Eu não consigo entender qual é a dele. Falou com o pastor Burton? Sim, ele vai falar no culto de hoje à noite. Bom, talvez descobramos o que possa estar acontecendo. Quer saber, Rex? Acho melhor termos uma conversinha com o Dr. Carlyle antes do culto. Viagem no tempo. Aprenda sobre o passado. Olá novamente. Eu vim falar com a senhora Ben. Lamento, Sr. Carlyle. Ela teve que sair inesperadamente para ir à Secretaria de Estado hoje pela manhã. E, na verdade, só volta na sexta. Entendi. Mas pediu para que dissesse ao senhor que gostou muito de conhecê-lo e dê lembranças ao Norris. E que tem uma boa viagem de volta. Então, entre parênteses, para onde quer que esteja indo. E disse que o senhor entenderia. Entendo, sim. Por favor, dê minhas lembranças à senhora Ben e diga a ela que também gostei muito de conhecê-la e que foi bastante educativo. Ela vai entender o que quis dizer. Direi a ela. Obrigado, eu tenho um bom dia. Aprenda sobre o passado? O que é isso? É nosso programa de computador Microfiche. Microfiche? Microfiche é um computador especialmente programado onde escaneamos antigos artigos de jornal sobre a história da cidade. É uma ótima forma das pessoas saberem sobre o passado. Mas certamente que sim.
Seria demais pedir à senhora que conseguisse alguém para me auxiliar a usá-lo? Não, certamente. O Greg vai ajudá-lo. Pronto, Seminário Bíblico da Graça. Era isso mesmo? Sim, isso mesmo. Muito bem, é só ir descendo com o mouse pelos artigos. Isso é impressionante. Nunca viu um desses antes? Ele funciona igualzinho um computador. Igual a um computador, mas é claro. Claro. Docência... Clique. Pare, é o Dr. Norris Anderson, eu o conheço. Como assim o senhor o conhece? Aqui está dizendo que ele nasceu em 1819. Isso quer dizer que ele já morreu. Eu quero dizer que o conheci, um brilhante estudioso da Bíblia. Ele era... Muito bem. O senhor pode procurar por nomes e assuntos digitando aqui. Depois aperte a tecla para entrar e ele faz o resto. Posso escrever qualquer nome? Isso. Acho que entendi. Agradeço ao senhor seu auxílio. Tudo bem. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Vou estar por aqui. Obrigado. Busca. Não se deve saber. Não, eu vou até ali em cima. É por ali. Estão chamando Eu vou lá. falar com o Dr. Peters a respeito disso. Não sei do que se trata, não, mas eu vou até lá. Doutor. Ah, Sr. Carlyle. Podemos conversar? Em que posso ajudá-los? É que descobrimos sobre a experiência em que está trabalhando. É mesmo? Acontece que o Rex faz toda a checagem de antecedentes para a polícia. E nós investigamos o senhor. Posso perguntar o que tem contra mim? Já que acredito piamente que não saibam por que eu estou aqui. Quem sabe possa nos esclarecer? Se eu esclarecesse, creio que jamais acreditariam. Ora, Sr. Carlyle, por que não nos conta qual é o grande segredo? Não tenho autorização para revelar o porquê de eu estar aqui. Mas asseguro aos senhores que é totalmente inofensivo e absolutamente legal. Mas vamos descobrir o que está acontecendo. E o senhor sabe disso, não sabe? Agora, se me dão licença. Ei, Carlyle. 3 de junho de 1865 significa alguma coisa? E os nomes de Dr. Weissman, Dr. Henry e Dr. Anderson são seus amigos? Queiram sentar-se. Eu gostaria de agradecer por virem ao culto da quarta-feira à noite. É bom ver vocês todos aqui. Como sabem, vamos tomar decisões importantes com relação ao nosso programa do novo prédio esta noite. Mas antes de votarmos, eu gostaria de apresentar um visitante especial que está conosco. O Cavaleiro é um professor de seminário e que está nos visitando vindo de longe. Por isso, eu pedi a ele que nos dissesse algumas palavras esta noite. Depois, nós continuaremos com a nossa agenda. Por isso, por favor, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Russell Carlyle. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor pastor. E boa noite. Devo admitir que eu fiquei bastante surpreso quando o pastor me pediu para falar com os senhores. Eu não tenho certeza porque eu, em especial, fui escolhido para essa ocasião, mas encaro isso como uma oportunidade de Nosso Senhor para poder compartilhar com os senhores algumas questões que vêm atormentando meu coração. Amigos, eu tive afastado por um bom tempo. Um longo tempo. Seria franco dizer que eu tenho vivido no que poderíamos chamar de uma outra cultura. Uma cultura bem mais simples do que a tenho observado aqui.
Isso não quer dizer que não tenhamos problemas de onde venham. Temos sim. Sabemos que as pessoas nascem com uma natureza pecadora e todos nós, como ovelhas fora do rebanho, nos afastamos do Senhor nosso Deus. Amém. No entanto, gostaria de dizer que o estilo de vida que eu tenho observado aqui, nesses últimos dias, tem sido, no mínimo, estarrecedor. No 3º capítulo da 2ª carta de Paulo para Timóteo, Paulo nos avisa sobre os últimos dias. Nos versículos de 1 a 5, a Escritura diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, orgulhosos, sem afeto uns pelos outros, mal agradecidos, profanos, amantes do prazer mais do que amantes de Deus. E a lista prossegue. Pelo que eu vi, o estado dessa sociedade atual me lembra os dias de Noé, pouco antes da entrada na arca. E também muito de Sodoma e Gomorra. O pecado parece estar flagrante e tão evidente agora como era naquela época. Certamente esses devem ser os últimos dias a que Paulo se refere. E a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está iminente. Por favor, não me interpretem mal, amigos. Eu não estou me colocando em uma posição moral mais elevada do que qualquer um aqui. Eu também falhei junto ao Senhor de muitas maneiras. Na verdade, me sinto parcialmente culpado. Nesses últimos dias, eu me dei conta de como estive errado em pensar que poderíamos reformar a sociedade através dos ensinamentos do Senhor. Sem o Senhor dos ensinamentos. O Senhor Deus, que criou todas as coisas, parece ter sido eliminado de nossas escolas, do governo, dos negócios. É atacado nas artes e em sua diversão. E através dessas impressionantes invenções do rádio, da televisão, do cinema, o demônio conseguiu instalar pensamentos e ideias pecaminosas e alternativas nas mentes das pessoas, de tal forma que Jesus Cristo e o que ele foi, e o que ele defende, e o que ele é, se perdeu. Se perdeu. Meus amigos, eu os incito com veemência, como eu mesmo fiz na semana passada, a repensar sua relação com Deus através de Cristo. Por favor, sejam claros de que os senhores realmente se submeteram a Jesus e o receberam em suas vidas como seu Senhor e Salvador pessoal. Sabemos que Jesus não salvará nenhum homem que ele não possa comandar. E se os senhores estão fazendo um jogo de fingimento junto ao Senhor esta noite, se sabem que lá no fundo de seus corações não se submeteram verdadeiramente a Ele, ou se não têm certeza de sua posição junto a Cristo, agora é o momento de se redimir junto a Deus e se entregar a Cristo, que morreu por nossos pecados para salvar nossas vidas do sofrimento eterno que virá. O julgamento final virá sobre a humanidade e aqueles que não se colocarem ao lado de Cristo. Vamos aproveitar esse momento para renovar nosso propósito e nosso compromisso, ser um povo que irá viver por Cristo e que dirá aos nossos semelhantes sobre seu ato de amor eterno. Eu peço desculpas por falar de uma forma tão veemente esta noite, mas são coisas que estão no meu coração e que temo que permanecerão por um longo tempo. A verdade é que todos nós viveremos eternamente. E passaremos a eternidade quer na presença de nosso Senhor, ou em um lugar sombrio que a Bíblia chama de lago de fogo. Se não o fizeram, por favor, entregue suas vidas a Jesus Cristo agora. Sua eternidade dependerá disso. Acho que falei bastante. Pastor. Bem, obrigado ao Sr. Dr. Carlyle. Tenho certeza que guardaremos o que o Senhor nos disse em nossos corações. Muito bem, agora enquanto os homens se preparam para passar o material de voto, vamos ficar de pé e cantar o próximo hino do nosso programa. Vamos louvar ao Senhor então. I
Vou deixar você, Ed. Tudo bem, pastor. Se cuida, tá? Vou deixar esse belo traje para você. É muito legal da sua parte, mas eu acho que não vai me servir. Você é um homem muito grande. Eu sei, Ed. Eu esperava que alguém pudesse fazer uso dele. Ah, tá. O Ed vai encontrar alguém que vai usar isso. Também trouxe isso para você. Uma Bíblia? É a palavra sagrada de Deus. Tá legal, pastor. Olha só pra isso, tá em espanhol. Por favor, leia. Nossa, tá bom, eu vou ler. Me dá a sua palavra? Se Ed Martínez diz que vai fazer uma coisa, com certeza ele faz. Pode deixar, eu vou ler isto. Acredito em você, filho. Que o Senhor fale com você. É, pastor. Você é um cara maneiro. Vai com Deus. Há uma coisa que preciso dizer. Jesus vai voltar em breve para reunir seu reino na terra. No entanto, a exigência para entrar no reino é que sejamos absolutamente perfeitos e sem pecado. Bom, então isso me exclui dessa parada. Não há ninguém sem pecado, Ed. Ninguém. Todos nós enfrentamos o juízo final e o afastamento de Deus. Isso porque nós precisamos receber Jesus Cristo em nossas vidas como nosso Senhor. Ele é o único que viveu uma vida perfeita e que, portanto, se tornou o substituto para nossos pecados. Meu também? Sim, seu também. Ele ressuscitou dos mortos, provando que é Deus. E Ele quer nos salvar de pagar por nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas antes devemos individualmente recebê-lo, Ed. É isso que significa crer em Jesus. Sabe, pastor, ninguém explicou isso para mim antes assim. Deus quer que nos encontremos com Ele. Quer tanto que Ele deu seu único filho para que morresse por nós. Está tudo aí neste livro. Oro para que leve em conta o que estou dizendo. Tá. Boa noite, Ed. Ei, pastor. Ouça, eu quero confessar uma coisa para o senhor. Sabe, antes, quando eu dei minha palavra que eu ia ler o livro... Bom, eu estava mentindo. Mas isso foi antes. Agora eu te dou minha palavra de coração. Que eu vou ler este livro. Deus o abençoe, Ed. Gênesis. E no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra...
Vamos, Norris. Depressa. Carlyle, está com pressa de ir a algum lugar? Senhores, por favor, não se aproximem. Devem sair daqui imediatamente. Não há muito tempo. Não há muito tempo para quê? Lamento, mas não posso explicar, mas os senhores devem sair daqui. Já estamos fartos dos seus segredinhos, Carlyle. Eu quero a verdade e agora. Senhores, estou avisando para que deixem esse local imediatamente. Eu vou levar você para a delegacia para ser interrogado, se não nos disseram o que está acontecendo. Agradeço a preocupação, cavalheiros, mas precisam entender. Eu não magoei ninguém e nem pretendo fazer isso. Por favor, por sua segurança. Não vai partir, Carlyle. Não há muito tempo. Você fica dizendo que não há tempo para quê? Para Jesus. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Sim, está. Eu creio que Jesus esteja vindo e será a qualquer momento. Você não acha que está levando isso longe demais? Olha, já chega, Carlyle. Vamos levá-lo para a delegacia. Não, acontece, senhores, que sou um mensageiro enviado pelo Senhor. Um mensageiro do Senhor? Sim, eu fui enviado para avisar que Jesus está vindo. Veja bem, Carlyle. Não nos obrigue a usar a força. Como eu disse, Jesus está vindo. Olhem. Chegou a hora. Perdemos o arrebatamento. Norris, você está aqui? Oh, graças a Deus. Sim, meu amigo, você só esteve ausente por alguns instantes. Norris, o futuro. Ah, meu pai, por onde começar? É incrível! Mas está repleto de pecado. O Senhor não é temido. A moral substitui Cristo e os ensinamentos são liberais. As famílias estão se desfazendo, não há autoridade nem respeito. O mundo vive sem Jesus enquanto a igreja parece estar cheia de cristãos que não seguem o Senhor, em que dizem acreditar. Me pareceu ser assim mesmo. Eu estava errado em meu pensamento, muito errado, Norris. Separar a autoridade de Jesus de seus ensinamentos é de fato algo fatal, conforme pude testemunhar. Isso fará com que muitos se percam. Lamento ter duvidado de você, amigo. Foi preciso muita coragem para fazer o que fez e eu serei eternamente grato. Lembre-se, Russell, eu tinha uma vantagem. Eu já havia visto o futuro. A máquina é realmente impressionante. Fomos presenteados com um grande privilégio. Temos que usá-lo para o bem. Sim, de fato. Bem, eu tenho que reescrever algo urgentemente. Eu entendo. Norris, eu creio que tenha sido testemunha dos últimos dias. Você já chegou a investigar até quando essa máquina envia alguém para o futuro? Eu imaginei que viajar mais de 100 anos para o futuro seria o máximo de mudança que poderíamos suportar. Mas, para responder à sua pergunta, não. Eu não investiguei. Ele é o professor mais interessante para conversar dentre meus colegas. Obrigado. Desculpe meu atraso, senhores. Dr. Carlyle. Que bom que o senhor tenha vindo. Dr. Butler. Estávamos começando a nos... Dr. Wiseman. E minhas sinceras desculpas, reitor. Dr. Carlyle. Senhores, eu solicitei uma nova reunião para que os senhores, por favor, possam ler as revisões que eu fiz no manuscrito. Eu já informei ao editor que as alterações são necessárias. E espero poder me reunir com os senhores o mais breve possível. Dr. Carlyle, essas revisões são resultado de sua conversa com o Dr. Anderson? Este é o resultado do Senhor Deus ter aberto meus olhos um pouco mais para a sua gloriosa verdade, Senhor. Muito bem. Todos iremos revisar as alterações e convocaremos outra reunião. Obrigado, senhor. Bom dia, cavalheiros. Bom dia. Bom dia. Dr. Carlyle,
Mudou o título do seu livro para Modificador do Tempo? Sim, senhor. Eu achei que os tempos devem mudar. Ou o tempo como conhecemos irá terminar. Bom dia, senhores. Roger. Sim? Por favor, venha cá um instante. Tenho um pequeno presente. Um presente pra mim? Sim, por favor, venha cá. Tome bolas de gude para você brincar, filho. Obrigado, senhor. Acho que devemos nos apresentar. Eu sei que seu nome é Roger e meu nome é Sr. Carlyle. Prazer em conhecer o senhor, Sr. Carlyle. O prazer é meu. Tem mais uma coisa que gostaria de lhe dizer. Na semana passada, quando eu briguei com você por ter roubado bolas de gude, eu lhe disse que roubar é errado. E é mesmo. Mas eu deixei de dizer a você sobre a pessoa que disse que roubar é errado. Jesus nos manda não roubar uns aos outros. Sabe quem é Jesus? Na verdade, não. Nunca ninguém lhe falou sobre Jesus e sobre o que ele fez? Não, senhor. Pois então, eu tenho novidades emocionantes para você. Jesus é nosso Deus. Ele que nos criou e nos deu vida e cada respiração que temos. Ele veio a esse mundo há quase 1900 anos para uma tarefa específica. Ele quer que vivamos para sempre com ele, no céu. Norris, eu creio que estive testemunhando os últimos dias. Você chegou a ver até onde essa máquina pode enviar alguém ao futuro? Mês outubro, dia 22, ano 2100. Outubro, dia 22, ano 2090. Ano 2080. Ano 2070. Senhores, senhores, por favor, escutem. Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Podemos usar a moral para atrair as pessoas para o Senhor. Sim, mas a questão mais importante na cristandade é a autoridade de Cristo. E o demônio está atacando a autoridade dele, nos convencendo a ensinar apenas a moral. Olhem para as nossas famílias, estão enfraquecendo. Os registros demonstram que mais de 5% dos casamentos terminam em divórcio. E os jovens se tornam cada vez mais desrespeitosos. Pois eu acredito que esse fato seja um resultado direto da eliminação da autoridade de Jesus Cristo sobre seus mandamentos. Doutora, eu não posso mudar a regra. Esses endossos têm que ser unânimes. Foi por isso que eu programei uma viagem para você. Uma viagem? Para mim? Sim.
para o futuro. Não tem tempo para o povo de Deus? Nós precisamos prestar contas e estimular uns aos outros. Olha só, Ed Martinez é um cara legal. O senhor pode perguntar a qualquer um. Sim, isso é importante. Devemos procurar ser bons para com os nossos semelhantes. Porém, se nos afastarmos do local dos que creem, torna-se difícil viver para o Senhor. Você não entende que roubar é pecado? Quem disse? Havia uma coisa nela, uma coisa que eu queria ter, uma paz, uma alegria. Como é que podem permitir que o ator daquele filme blasfeme contra o nome do Senhor? Não foi nada demais, Carlyle. Foi apenas um filme. Nunca traí, nem menti, nem atirei em ninguém. Pergunte às pessoas se o Ed Martinez não é um cara legal. Eu estou farta das pessoas dizerem o que eu posso ou não posso fazer. Não estou fazendo mal pra ninguém, então por que não para com isso? Esta escola tem regras e não podemos expressar opiniões religiosas para os alunos. Não se ensina religião aos alunos? Não, senhor, quer que eu perca meu emprego? Nesses últimos dias, eu me dei conta de como estive errado em pensar que poderíamos reformar a sociedade através dos ensinamentos do Senhor, sem o Senhor dos ensinamentos. A Bíblia diz que temer a Deus é o início da sabedoria. Se as pessoas não reverenciam o nome do Senhor, o que mais podemos esperar? O objetivo de Satanás é retirar o nome de Cristo de seus mandamentos. E quando fazemos isso, as pessoas se enganam achando que se viverem uma vida decente, elas receberão a aprovação de Deus e ganharão o céu. Todos nós viveremos eternamente. E passaremos a eternidade quer na presença de nosso Senhor ou em algum lugar sombrio que a Bíblia chama de lago de fogo. Se os senhores ainda não o fizeram, por favor, entreguem suas vidas a Jesus Cristo agora. Sua eternidade dependerá disso.